Bom, e a gente recebe nessa terça-feira o Dr. Vinícius Borba para continuar nos trazendo a realidade do produtor amazônida. Nós temos falado bastante sobre isso no Bom Dia Agronegócio nas últimas semanas e aqui no Notícias Agrícolas de uma forma geral, justamente para entendermos qual é a como tem sido o dia a dia desses produtores diante de tantas cobranças? E qual é a realidade? Como é que nós conseguimos cobrar efetivamente do governo federal tudo o que precisa ser feito, o olhar que precisa ser colocado para esses profissionais? E pensando nisso, o Dr. Vinícius Borba e outros produtores rurais estão na capital federal para cumprir uma agenda extensa e importante nos próximos 2 dias, com parlamentares ligados ao agronegócio, ligado ao meio ambiente, para entender e para levar, principalmente, um pouco mais dessa realidade. Doutor Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Acho que nós estamos com um probleminha de conexão com o doutor Vinícius. Bom, enquanto... Ah, agora sim. Bom dia, doutor Vinícius, o senhor me ouve? Sim, tudo Ah, bom? tudo bem, e o senhor, como vai? Graças a Deus. Melhor agora voltando à nossa casa, que é Notícias Agrícolas. Ah, coisa boa, muito obrigada. Doutor Vinícius, semana importante. Você e mais produtores amazônicos estão em Brasília para cumprir uma agenda extensa, uma agenda com parlamentares que conhecem bastante do agronegócio, mas que podem conhecer mais, e há objetivos bastante importantes sendo alinhados por aí esses próximos dias, não é isso? É com certeza, cara. A gente ouve muito, como bom paraense, bom produtor rural, a gente gosta de amanhecer no pé da conversa, igual a gente sempre fala. E a gente tem ouvido há muitos anos que precisa resolver a questão da Amazônia. E a gente quer dizer bem claro o seguinte, em alto e bom tom: quem vai resolver o problema da Amazônia somos nós, brasileiros, amazônicos, governantes, parlamentares e imprensa séria como Notícias Agrícolas. Não é as ONGs, não é o Fundo Amazônia, isso está mais do que provado. Então, sabendo que todo mundo tem falado, vamos resolver o problema da Amazônia, a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo, nós viemos aqui em Brasília, representando vários produtores rurais, falar de forma muito simples. Quer resolver? Estamos aqui. Porque essa narrativa, como você bem fala, enferrujada, velha, ela não cola mais. E essa semana a gente teve uma lição de um professor universitário, um amazônida, doutor Luiz Ercílio, até eu fiz uma palestra com ele ontem, e recomendo você trazê-lo aqui, que ele falou de forma muito científica e muito certeira que a Amazônia não resolve nada. A Amazônia é 1% da solução do problema. Então, hoje se criou muito, foi uma narrativa. Então, como a narrativa ela não pode perdurar para sempre, um dos nossos motivos é justamente estar aqui hoje. Nós vamos conversar com deputados, senadores. Mais tarde eu quero ir lá na FPA, na Frente Parlamentar, tentar conversar com o deputado Pedro Lupion, justamente para falar isso. Quer resolver? Estamos aqui. Resolver sem nós é praticamente impossível. Então, é basicamente isso. Sair lá de dentro da Amazônia, sair lá do rincão, lá do meio da floresta, e olha que tem floresta, mais de 80% preservada, é sempre bom falar isso, e vir onde resolve as coisas, que é aqui em Brasília, em Belém, nós tivemos semana passada. Agora, se com a nossa participação, com a nossa solicitação de uma mesa de diálogo para sentar, mesmo assim, preferir dialogar com as ONGs, preferir falar em fundos, preferir falar em investimentos internacionais, preferir apostar na velha política enferrujada, como você bem fala, aí é uma prova de que não quer resolver. Porque nós, produtores rurais da Amazônia, pelo menos a grande parte que a gente representa aqui, enquanto advogado, enquanto produtor também. Então, eu falo sempre que eu não venho para cá só enquanto produtor rural. Hoje, como advogado, hoje eu estou aqui muito mais enquanto produtor rural, preocupado que o projeto de recuperação florestal que o governador tem anunciado nas COPs aí de 10 mil hectares fica a 150 quilômetros da minha fazenda. Então, hoje eu estou aqui em legítima defesa, porque é o que tudo indica, a próxima vítima sou eu e os meus vizinhos. Então, antes de se ter mais prejuízos, apreensão de gado, mais terras indígenas, mais embargos, é melhor a gente vir aqui e ver se quer resolver. Agora, a gente depende deles quererem, né? A gente não pode forçar. Uma criança a gente pode até forçar. Agora, políticos, com uma máquina toda aparelhada, a gente tem que tentar convencer de que a solução passa obrigatoriamente pelos quase 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia,
grande parte deles vivendo na pobreza absurda, com os piores índices de desenvolvimento humano, esgoto a céu aberto, lixão, sem estrutura, e a outra parte, grande parte dos produtores rurais sem o seu título, sem o seu reconhecimento, sem os requisitos básicos que vocês, no Sul e Sudeste, já conquistaram há muito tempo, que a gente está brigando por isso. Então, é o motivo da nossa presença aqui, é clamar por uma solução, clamar por dar um grito aqui e falar, não é bem assim, a Amazônia não está acabando, nós somos importantes, grande parte da balança comercial vem da gente, produtor rural da Amazônia, seja de grão, seja de carne ou de outras commodities. Então, está na hora de nos escutar, de dar voz para a gente e sentar conosco, que efetivamente todos os programas, só finalizando essa parte, cara, todos os programas que você for analisar, desde a moratória da soja, desde o TAC da carne, desde o programa de rastreamento bovino do estado do Pará e tantos outros, o público-alvo final, quem que é? Somos nós, produtores rurais. Nós que teremos que ou nos adequar ou sair do mercado. Então, nada mais justo que converse e dialogue com a gente, por isso que nós estamos aqui. Isso é fundamental, né, doutor Vinícius? Porque acho que isso é inédito. O que acontecia era o seguinte, essas discussões elas se davam em Brasília, elas se concentravam na capital federal entre os parlamentares. Mas os produtores rurais amazônidas, embora eles sempre foram muito ativos, e quando houve, por exemplo, a discussão do Código Florestal Brasileiro, houve uma participação fundamental e expressiva desses produtores, mas acho que a gente nunca viu acontecer em Brasília efetivamente, na frente parlamentar da agropecuária, discussões com esses produtores, e não é uma discussão com produtores do Brasil de uma forma geral, não, esses produtores amazônidas que ali, capitaneados pelo senhor, se reuniram para ter essas agendas específicas, porque não adianta a gente falar da Amazônia e não falar das pessoas que ali vivem, né? E as pessoas não conhecem essa realidade, muito menos a realidade do produtor, que só é deturpada e a sua imagem passada à frente, passada adiante, sem qualquer responsabilidade. Então, é preciso que, a gente comece a colocar a voz nessas discussões. Acho que essa é uma das coisas que o senhor está fazendo aí junto dos seus colegas, e eu quero ouvi-lo. E mais do que isso, é garantir que o dia a dia de vocês seja retratado de forma fiel, e justa, né? A forma como vocês têm trabalhado seja retratada de forma correta. Infelizmente, nós temos uma deficiência de quantidade de parlamentares. Isso pela própria Constituição, hoje, a gente tem ali 5%, 2% do que um estado de São Paulo teria. Então, por exemplo, a FPA, aqui, eu parabenizo na pessoa do deputado Pedro Lupion, quero muito encontrar com ele, conhecê-lo, sabe como fazer. Agiu de forma exemplar no Mato Grosso do Sul, com a questão das questões indígenas, no Paraná, lá em Guaíra, com aquelas invasões de indígenas paraguaios. Eu culpo a FPA por não ter acesso ao Pará, à Amazônia? Não, porque é um país tão continental que é difícil ele saber a realidade. Vou dar um exemplo do deputado Pedro Lupion. Ele vive uma realidade lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com a gente no Pará. Quando eu viajei recentemente para o Rio Grande do Sul, que a gente conta a nossa história, que a gente fala que até hoje a gente briga por um título, mesmo ocupando uma área há 20, 30 anos, o pessoal olha assim, mas pera lá, isso é no Brasil? Então, é preciso a gente sair de lá, e quando eu falo a gente, eu e tantos outros que queiram sair, para chegar e mostrar, nós estamos lá 30, 45 anos atrasados. Nós estamos discutindo, enquanto vocês discutem crédito de carbono, nós estamos discutindo ainda se o decreto 6.514 determina o bloqueio total ou parcial de uma propriedade embargada, porque o decreto 6.514 fala que o embargo vai se limitar à área do dano. O restante da propriedade rural fica livre para comercializar com os frigoríficos e com as trades de soja. Só que na outra ponta nós temos o Ministério Público Federal que tem a audácia de falar o seguinte, mas como eu não sei se o boi está andando na área embargada ou não, prefiro bloquear a fazenda toda. E a Constituição, o devido processo legal. Então, é trazer essas informações que estão se criando terras indígenas de forma desproporcional. Ontem eu li, cara, olha que absurdo, eu li o Ministério dos Povos Indígenas, numa nota oficial, falando que vai criar, para ter protagonismo na COP30, o Ministério dos Povos Indígenas vai criar mais terras indígenas para a questão da estratégia climática. Então, agora o índio virou peça de estratégia climática.
As terras indígenas, em sua origem, em sua essência, são criadas para proteger os direitos deles. E o índio não está preocupado com estratégia climática, não. Só que aí se apossaram dessa ideologia, e como os produtores rurais por décadas ficaram calados, isso foi criando corpo, e hoje a grande parte dos parlamentares que atuam no agro são do centro-oeste e do sul, e eles, por vezes, não conhecem a nossa realidade, que é completamente diferente das deles. Então, isso que a gente quer, sentar com a frente parlamentar e falar, ó, vocês agiram de forma exemplar aqui. Vamos adequar à nossa realidade. Só que para adequar, você precisa sentar comigo e com os meus vizinhos para saber o que, que vai acontecer lá. A gente Exatamente. tem conversado com muitos parlamentares fora da Amazônia, e quando a gente conversa com esses parlamentares, cara, que a gente explica o que, que acontece lá, eu vejo muitos deles assim, boquiabertos. Eles mesmos se assustam, eles mesmos não sabem o que a gente passa lá. As truculências de um governo que cria uma unidade de conservação com pessoas dentro e não olha o outro lado da moeda, que é justamente a indenização por conta da declaração de interesse público. Aí o Ministério Público Federal, que é parcial. Por que, que eu falo que ele é parcial? A Constituição Federal, que ele fala que ele é o guardião da Constituição e da lei. Mas se a lei fala que aquelas pessoas que vivem em terras indígenas, unidades de conservação ambiental, têm que ser indenizadas, onde está o Ministério Público Federal que não entra com uma ação obrigando o governo a indenizar aquelas pessoas para que elas saiam se livrando de desintrusão? Onde está o Ministério Público Federal que não cobra uma prestação de conta dessas ONGs, que só esse ano foi R$ 1 bilhão, segundo o próprio site do Fundo Amazônia, e que lá na Amazônia, cara, eu falo com você com certeza, como uma Amazônia que vive lá há 35 anos, que é mais de 20 anos de advogado. A gente não vê nem a cor desse dinheiro lá. A gente só vê a palavra Fundo da Amazônia nas viaturas do IBAMA, do ICMBio que vai lá. Então, onde está os parlamentares, o Ministério Público Federal, os nossos governantes, que não vê o outro lado da moeda? Porque atrás dessa cara, dessa moeda, que é o ambientalismo, do fundo tem uma coroa, do outro lado da moeda. E estamos nós lá, a sombra. Então, hoje nós estamos saindo da sombra. Se os parlamentares não vão até nós viemos para cá e vamos cobrar. E de uma forma muito tranquila, muito pacífica, com muito protagonismo e altivez. E deixando claro, se não quiser ajudar nós, amazônidas, 2026 está bem aí, é só trocar. Nós precisamos de políticos que nos ajudem. Nós estamos cansados de promessas, de palanque, de propostas, e fala-se que a lei ambiental não pode mudar, porque o Código Florestal não pode mudar. Como não? O governo muda o Código Florestal quase que todos os dias, através de um decreto, uma portaria, e vem falar Exato. para mim que não pode mudar, que absurdo é esse? Isso é realmente um ponto muito bom de discussão, e o senhor traz, como sempre, né, com muita clareza o que fala, e é justamente isso. Nós sabemos da atuação que, aliás, sob o comando do deputado Pedro Lupion, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem feito, né, o Lupion acaba de ser eleito e mantém-se no cargo até 2027. Ele é realmente um brasileiro que entende a urgência das pautas e vai tentando, né, abraçar todas elas da forma como é possível, mas, de fato, a proporção do Brasil, né, esse país continental em que vivemos, ela tem uma série de particularidades, mas quando o senhor traz essa questão dessas mudanças das regras do jogo no meio do jogo, é o que mais preocupa o brasileiro, seja um produtor rural, seja um profissional de outra área. Porque quando ele terminou de ajustar tudo de acordo com a lei, vem a lei e diz, olha, não é mais assim, sinto muito. Então, Decreto. O pois, problema, cara, exato, o decreto e a portaria não passa na Câmara, não passa no Congresso. tá. Bom, o que a gente precisa entender, portanto, doutor Vinícius? Hoje me corrija se eu estiver errada, por favor, mas entre hoje e amanhã, os senhores estarão aí em Brasília para essas reuniões, certo? Isso, nós ficaremos até quinta-feira aqui, hoje, amanhã e depois. E quem insiste, quer deixar muito claro isso, quem insiste em narrativas enferrujadas são ONGs e ambientalistas, porque eles só têm aquele argumento. Nós, produtores rurais, não vamos ficar aqui chorando leite derramado, procurando culpados e tentando nos defender de uma narrativa que me chama de bandido. Eu tenho a plena consciência que eu não sou grileiro, que eu não sou criminoso, que invariavelmente eu posso até ter desmatado depois de 2008, mas hoje a gente fala muito, se existe o homicídio culposo, que uma pessoa que mata outra pessoa pode ser absolvido,
por legítima defesa, ou tantas outras excludentes de culpabilidade, por que o desmatamento não pode ter? Por que tem que ser essa punição sumária? Então, eu não preciso ficar me defendendo e gritando e atacando porque estão me chamando de bandido, porque o mundo já sabe que eu não sou. Então, a gente teria duas saídas. Ou ficar degladiando em praça pública, que hoje são as redes sociais com essas ONGs, essas coisas, ou esquecer que elas existem, esquecer que esses ambientalistas existem, reduzi-los às suas iniquidades, porque o Brasil é soberano, o Amazônia é soberano, e sentar junto com os nossos parlamentares e procurar saídas exequíveis, saídas que a gente demonstre daqui uns dias, quando volte aqui no programa, falou, cara, nós tínhamos um problema que já passaram aí tantos bilhões pelo Fundo Amazônia, tantas COPs aconteceram, e depois daquele dia que nós sentamos, dia 10 de dezembro de 2024, nós sentamos com altivez, protagonismo e seriedade com os nossos políticos e resolvemos. Hoje, nós estamos numa nova fase da Amazônia. Porque ficar aqui jogando pedra, esbravejando, atacando, da mesma forma que eles fazem conosco, nós vamos entrar num ciclo vicioso que nós vamos sair daqui nunca. Nosso objetivo aqui é o contrário. Nós temos esse problema aqui. Do mesmo jeito que quando chega uma comissão lá, falou, nós temos um problema de pessoas que estão sendo pegas portando drogas e maconha. Nós precisamos resolver esse problema. Sentou, enfrentou aquele problema e resolveu. Nós temos problemas muito mais graves no Brasil, que são enfrentados aqui em Brasília e que resolvem. Não são essas cláusulas pétreas que não pode mexer, que os desmatamentos... Não! É fato, é sentar, analisar o processo legislativo, procurar uma saída, modificar as leis que tem que modificar e dar uma solução, porque ainda dá tempo. Nós finalizamos a nossa fala aqui, cara, deixando muito claro, não dá para resolver na Europa, porque na Europa não existe mais floresta. Por isso que eles ficam tentando comprar a nossa, porque a deles já acabaram. Por isso que eles querem fazer da Amazônia o quintal deles, para eles continuarem produzindo e secar aqui nosso quintal. Aqui na Amazônia, aqui no Brasil, é fácil de resolver. Nós temos 80% de floresta preservada. Então, aqui dá para resolver. A minha preocupação é quando a Europa e os países que não criticam quiserem resolver a questão ambiental deles lá, porque lá, floresta lá praticamente não existe. Então, sabendo que nós somos protagonistas do nosso destino, que a Amazônia é soberana, que nós temos quase 30 milhões de brasileiros que moram lá, que nós temos uma agropecuária e uma agricultura pujante, forte, o segundo maior rebanho está lá, os maiores exportadores de grãos estão lá, dentro da Amazônia Legal, no qual inclui o Mato Grosso, que está sendo perseguido também. Então, sabendo que nós temos, de um lado, uma economia pujante, de outro lado, uma floresta preservada, é fácil de resolver. Basta querer. Então, talvez está faltando a gente vir procurar a solução. Então, estamos aqui. Quero encontrar com o deputado Pedro Pion, já mandei mensagem para ele. Nós temos com o senador Plínio Valério, Zequinha Marinho, Silvio Arambi, vários deputados, e viemos para cá justamente pedir socorro de forma muito clara. Se não nos socorrer, nós vamos voltar para lá e chegar a sentar com a nossa turma lá, foi moçada, essa turma que está em Brasília não resolve, não. 2021 não tem que mudar. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero vir para cá e ir embora com boas notícias, que nós vamos procurar uma solução e, quem sabe, talvez até apresentar na COP30 ainda algo diferente. Não Ctrl-C, Ctrl-V da 29. Se Deus quiser. Eu adoro ouvir o senhor falar, viu, doutor Vinícius? Eu quero muito lhe agradecer pela companhia e já garantir que depois dessas agendas, todas essas boas notícias, o senhor vai trazer para nós aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós vamos compartilhar isso com a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença. É sempre para nós um privilégio poder ouvi-lo falar, poder conhecer mais da sua história e da sua paixão pelo seu ofício, que é produzir. Então, muito obrigada, doutor Vinícius. Estou esperando o senhor para entender como é que serão esses dias e a gente fazer um balanço de tudo isso que vocês vão viver por aí nessa semana. Muito obrigada mais uma vez. Em primeira mão, Notícias Agrícolas, Bom Dia Agro, é a casa do agronegócio da Amazônia. Aqui a gente se sente em casa, por isso que a gente fala até o que não deve. Mas o que não deve na ouvido dos outros. A verdade, ela cabe em qualquer lugar. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Bom dia para o senhor, bom trabalho e boa sorte com tudo que está previsto por aí. Muito obrigada. Obrigado.